Tem uma relação muito próxima entre o egoísmo, né, do ser humano com relação à vida. Nosso período de vida é muito curto. A gente está agora chegando aos 100 anos de idade média, né? Ainda nem tem esse dado comprovado, mas a gente está vendo naturalmente as pessoas envelhecerem e ultrapassando 100 anos de idade. Então é um ciclo de vida muito curto, né? Para a gente que está aqui todo dia, 100 anos é muita coisa, mas para o universo é nada. Então é como se esses 100 anos tivesse que ser aproveitado no máximo, né? Tipo assim, eu vou no fazer limite, tudo que der na minha cabeça. E mesmo que você tenha amor aos seus filhos, seus netos e tudo, mas eles se fodam com 100 anos deles na frente, né? Então, é aquela questão da herança, né? Você pegou assim e tal. Mas é complicado isso porque é uma situação que vai muito além, né? Eu comecei a ler Sapiens, não consegui terminar ainda, né? Porque é complexa a leitura, mas é muito interessante que você vê isso, né? Da evolução do ser humano e como a biologia ali, né? A vida, a competição, as sociedades, elas já viviam esse conflito. O próprio desenvolvimento cultural, né, das pessoas, é o que se propõe, não leva isso em consideração, né? E aí? Bora. Posso ir? Você jura? Então dá bom. Jurubebas? Sim, Jurubebas. O pior e o melhor podcast do planeta. Hoje, como não poderia deixar de ser, eu vou tratar aqui de um tema que eu também sou analfabeto. Não entendo quase nada. Sei como funciona assim, mais ou menos, né? Mas também, como sempre, a gente traz alguém que entende do assunto, vivencia o assunto, sabe muito sobre ele, para elucidar, né? Pessoas que, no caso da nossa conversa de hoje, queiram investir, né? Queiram fazer parte, queiram entender melhor do que se trata. Vou falar uma palavrinha aqui, uma expressão em inglês, né? Que vai ser o tema central, né, a âncora da nossa conversa. Mixed use, ou seja, uso misto, mais ou menos isso, né, em tradução quase que literal. Então, na área imobiliária, eu tenho aqui um especialista nessa área, um cara que, apesar de novo, ele tem muita experiência nessa área. Ele é gerente geral de uma estrutura digamos assim, uma estrutura muito sedimentada, que é a EBM Propriedades, né? Então é um cara que vai explicar para a gente do que se trata isso. Primeiro, para investidores. Segundo, para quem vai utilizar-se disso, né? E para quem simplesmente quer entender, escuta, do que se trata isso? Hoje a gente vai saber, né? Com o Eduardo Cadinelli, que além de ser gerente geral da EBM Propriedades, também é biólogo. Bom, fez biologia, né? Ou seja, ele estudou a vida. Então é um sujeito que provavelmente, né, por ter feito biologia, ele tem um comportamento talvez um pouco diferente de alguém que esteja atuando nessa área, mas que não entenda a vida como ele entende, como ele aprendeu a entender, né? Inclusive sobre a importância, né, da vida como vida mesmo, né? A importância de todos os seres que aqui estão, sejam eles do reino vegetal, animal ou essa coisa que a gente chama de humano, né? Que assim, amanhã, por exemplo, essa semana, eu vou fazer aqui uma outra entrevista, né, com um psicólogo analista, amigo meu, e o tema vai passar por... Ele está lançando um livro e a gente vai falar sobre essa coisa, né, que a gente chama de humano, esse negócio que funciona, sabe lá Deus como, não é isso? Muito bem, Eduardo Cadinelli, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Jurubebas. Espero que a gente consiga ajudar um monte de pessoas que querem investir nessa área, que querem entender como funciona e o que é isso, na verdade.
Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Antônio. É um prazer estar aqui, poder compartilhar da minha experiência e desse mercado, como você falou, que é um mercado não tão novo, né? Na verdade, já é um mercado que vem se explorando aqui em Goiânia desde 2010, 2015, mais especificamente, com os primeiros empreendimentos Mixed Use, né? Que é o de uso misto, como você explicou. E falar um pouco desse desenvolvimento, né? Desse misto entre a vida, entre a natureza e o mercado imobiliário, que a gente vê que cada vez mais tem realmente sido tema de mesa, de discussão para desenvolvimento, para poder criar verdadeiros oásis dentro da cidade, né? Você acha que isso vem como modelo de negócio, por exemplo, isso vem porque alguém percebeu que isso seria um bom negócio e daria lucro, ou isso vem de uma necessidade que foi percebida no mercado imobiliário, por exemplo, e alguém falou, tem uma coisa aqui que se a gente valorizasse, se a gente entendesse melhor, se a gente pesquisasse, se a gente colocasse um pouco mais de atenção aqui, isso poderia virar um grande negócio. Como é que aconteceu isso? Quando você pega a trajetória do desenvolvimento imobiliário, naturalmente ele já tem um começo de misto, né? Lá atrás, quando você fazia o prédio residencial e embaixo você fazia umas lojas. Então ali nasceu a essência. Próprias residências às vezes eram assim, né? Antigamente o cara fazia a casa atrás e o prédio comercial na frente. Perfeito. Então assim, você tinha ali são diversas situações. Tem um empreendedor que ele faz a lojinha para alugar. Você tem o cara da necessidade própria, que faz o consultório, né, para poder que atender, monta o armazém, monta o próprio negócio dele, né? Então, o desenvolvimento do uso misto, ele vem natural da necessidade ou da inteligência, né, de se maximizar ali um ativo imobiliário que você tem. Você tem um lote bem posicionado e você tem um comércio ou uma demanda para poder atender e tem espaço, por que não fazer disso uma renda extra, né? Algo que inclusive vai te beneficiar. Com certeza. Eu falo muito, eu comparo muito o seguinte, principalmente quando a gente vai desenvolver empreendimentos de grande escala, com muitos apartamentos, né, principalmente, o quanto seria bom você morar em cima de um supermercado? Hoje a tecnologia, a evolução... Não é só em cima de um supermercado, né? Em cima do supermercado, da farmácia, da academia, do boteco, sei lá o quê, né? Enfim. Com o desenvolver dos empreendimentos, né, tecnologia, capacidade de você fazer mais andares, né, enfim, isso foi entrando nos condomínios, né? Então você é como se fosse, a gente tem pesquisas, né, de mercado, a academia é o item que o consumidor de apartamento mais olha quando vai comprar um empreendimento. Olha que doideira. Né? Mas isso não, as pessoas não ficaram sabendo disso à toa. Foi necessário pesquisar. Pesquisa. Com certeza. Né? A EBM, um passo atrás, né? A EBM Propriedades, ela é uma empresa do grupo EBM, né? Então, a EBM Construtora e incorporadora tem mais de 43 anos de mercado e muita experiência, né, e muito cliente, muito dado para poder analisar, né? Então, a gente fez essa pesquisa com os nossos clientes e chegou a essa conclusão. Na EBM, ninguém dá ponto sem nó. Jamais. Né? Jamais. Vocês podem até usar, não tem problema não, viu? Jamais. Então, assim, com isso, né, com a tecnologia, esses serviços e esses espaços foram tomando conta dos empreendimentos. A gente vê empreendimentos residenciais que são chamados de clube, né, que tem piscinas gigantes, né, a churrasqueira, vários salões de festa e tudo mais, porque são diferenciais que o público consumidor começa a exigir para poder comprar A e não B, certo? Mas ainda assim, existe uma demanda específica do negócio que você se identifica, né? O cliente da academia X, né? Ele é fidelizado àquela marca, porque ou é por conta do equipamento, ou por conta do profissional, ou por conta das aulas, né? O cliente da farmácia Z,
ele é fidelizado àquela marca. Às vezes pelo clube de benefícios, às vezes pelo atendimento ou pela facilidade, né? Pela comodidade. Então, o uso misto do empreendimento, ele veio a partir dessas oportunidades de juntar as duas pontas, mas também para facilitar a vida. Então, quando a gente pega grandes metrópoles, que o deslocamento ele começa a ser muito complicado, né? Bota complicado nisso. Aqui em Goiânia a gente ainda tem um privilégio muito grande. E tem um detalhezinho que precisa ser incluído aí, né? Além de complicado, ele passou a ser violento. Violento, né? Então, aqui em Goiânia a gente tem um privilégio muito grande, né? A gente ainda percorre a cidade em 30 minutos. Né? Eu mesmo demorei 30 minutos para chegar aqui, eu estava do outro lado, peguei alguns pontos de trânsito, mas Goiânia é uma cidade de fácil locomoção. Mas que já começa a apresentar para a sua proporcionalidade, né, para o seu público, algumas situações de desgaste, né? Então, mas se a gente pega São Paulo, que às vezes você enfrenta 2 horas de trânsito. Não, São Paulo os caras estão pegando o engarrafamento na porta do prédio. Exatamente. O cara sai da garagem e já o engarrafamento tá ali. Dentro da garagem já tem 5 carros para sair. Cara, né? Que loucura isso. Até quando, né? Que a ficha vai cair, cara. Então, principalmente nessas metrópoles, né? Nessas cidades grandes, e que inclusive muita gente de fora vai. Você tem uma população variável muito grande. São Paulo, durante a semana, recebe quase que a metade da população interna de gente de fora, por conta de congressos, eventos e tudo mais, né? Então, ali você começa a ter demandas de facilidade, né? de locomoção. Então, o projeto, o Mixed Use, que a gente entende hoje, que vem uma torre comercial corporativa, uma torre residencial e um complexo de mall ali, de shopping no térreo para conveniência completa, ele vem para facilitar essa vida, né? E aí vem até um detalhe a mais e mais recente, que é o pós-pandemia. A gente começa a ter pessoas trabalhando em casa, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Aliás, foi um baita de um cascudo na civilização humana, né? Sim. Então, esse final de semana mesmo, eu estava em São Paulo, encontrei com uma amiga que mora lá. Ela tem um dia presencial na semana. Só. Todos os outros dias ela faz home office, né? Então, assim, para essa pessoa, é muito mais fácil você ter você ter todo um ecossistema ali dentro. É claro que depende muito de oportunidade financeira e tudo mais, mas imagina se ela mora numa torre, trabalha na outra torre, que é só trocar de elevador, e ainda tem o almoço ali, o lanche, né, o happy hour no mesmo empreendimento. Então, o conceito do Mixed Use vem muito para isso, né, para poder entregar muitas vezes facilidade. E como eu falei, citei o exemplo de São Paulo, que recebe muita gente durante a semana por conta de negócios, eventos e tudo mais. Essas pessoas que estão de passagem, né, elas procuram ainda mais essa comodidade. Porque ela vai viver aquilo ali talvez até por menos de 24 horas. Vai chegar de manhã, vai sair à noite ou vai sair no outro dia. Então, bom, eu vou pegar um Airbnb, vou pegar um apartamento no lugar onde eu tenho as reuniões. Ali mesmo eu já tomo um café, já como, né, faço um almoço, um happy hour. E depois no outro dia, eu pego o avião e vou embora, né? Então, o mundo começou a trazer essa necessidade para poder viabilizar mais a vida das pessoas. E aí entra num outro fator também, que o comércio ele começa a se adaptar para isso, né? Ele começa a enxergar qual que é a necessidade do consumidor, né? E procura exatamente essas posições, porque tem os principais elementos que o comércio, o varejo precisa. Localização, porque normalmente são empreendimentos muito bem localizados.
e fluxo de pessoas, né? O que faz com que um comércio se dê bem, né? Os principais fatores para um comércio ser bom são esses: localização, fluxo e facilidade de estacionamento. Porque hoje a gente está falando... Imagina se o cara já mora no lugar. E aí, se você já tem, né, já entrega pro mercado, olha, eu tenho aqui 120 apartamentos, cada um com 2 pessoas, né? Então a gente está falando já de uma população ativa aqui que vai consumir. Engraçado é que você, quando assim você descreve, né? Você pensa, cara, mas isso é tão óbvio, né? Tão óbvio que poderia já estar aí há muitos anos, há décadas. Não. Acontece que tem um fator aí que é fundamental, é que antes você tinha a mobilidade ali não é boa, sem problema nenhum. Goiânia, por exemplo, falou meia hora, Goiânia você atravessava Goiânia em 5 minutos. Sim. E outra coisa, sem problema nenhum, sem lombada eletrônica, sem nada, entendeu? Ou seja, então, essa dificuldade de mobilidade, ela foi fundamental para que essa nova possibilidade surgisse, né? Apesar de ser tão óbvio. Fala assim, cara, não é muito melhor que tudo esteja próximo ali? Parece um raciocínio... mas houve um tempo, né, em que as pessoas estavam buscando o oposto. Falaram, não, eu quero morar afastado, eu quero... muitos condomínios, por exemplo, estão nessa situação. Entendeu? O cara, você tem lá, mas não tem nada lá por perto. Você tem que sair e tal. E muita gente já começou a repensar isso. Gente com criança pequena em casa, por exemplo, tem que levar para a escola, tem que buscar. Enfim, né? Na verdade, esse tipo de proposta, né? Esse tipo de, digamos, de negócio, né? Ele depende ou dependeu para o seu desenvolvimento de uma situação social que está aí saltando aos olhos. Ninguém tem mais dúvida disso, né? Ninguém tem mais dúvida. Mas até essa condição do êxodo, né? Vamos falar do êxodo para os condomínios, que inclusive é uma onda, é cíclico. Você tem o êxodo para os condomínios, que é distanciar daquela loucura da cidade, ouvir o passarinho cantar de manhã, ter mais paz no final de semana, uma casa maior. Aí depois você começa a ter problemas de locomoção e fala, não, preciso voltar para a cidade, né? Aí, então é cíclico, né? Isso sempre foi assim. Pandemia, mais uma vez, também refletiu nisso. Mas isso é bom para esses projetos. É exatamente isso que foi analisado, visto como vantajoso você ter um complexo, né, integrado. Aí não entra tanto o residencial em si, né, obviamente, porque a pessoa já tem a própria residência, mas muitos têm uma residência de apoio. Tem gente, tem muitas pessoas... outra coisa que surgiu, né? Tem muitas pessoas que moram em condomínios mais afastados, casas muito grandes, e tem uma residência de apoio no núcleo urbano, na cidade, para poder facilitar a rotina. E aí são essas pessoas, inclusive, que moram mais afastados, que procuram exatamente essas opções, né, de facilidade. Então, se uma residência de apoio num complexo desse aí é tudo de bom. Ele mora... Vamos usar o exemplo aqui de Goiânia, né? Mora no Aldeia do Vale, que é um condomínio mais afastado. Ele tem um apartamento de 40 metros no Metropolitan, Jardim Goiás, né? Na Torre Barcelona. Tem o escritório dele na Torre Tóquio, né? Que é também no mesmo complexo. E ele tem a opção do Metropolitan Mall no térreo para poder almoçar, para poder ter um dentista, eventualmente o barbeiro, né? O banco. Ou seja, ele se desloca do Aldeia do Vale até ali e ponto. Dali ele pode fazer a rotina dos filhos, né? Então ele sai do Aldeia do Vale, deixa as crianças na escola, vai para o trabalho, vive ali aquele universo, busca os filhos na escola, muitas vezes que antes ele não poderia fazer. Então ele busca os filhos na escola, volta para o empreendimento, né? Então o conceito do Mixed Use para esse consumidor ele é perfeito, né? E aí esse é o trabalho que a gente desenvolve na EBM Propriedades, em fazer a administração, comercialização, né, a gestão desse complexo, né? Então eu citei aqui o Metropolitan Mall, que é o primeiro
empreendimento, o Metropolitan, o Complexo Metropolitan do Jardim Goiás, na Jamel Cecílio com a Avenida é o primeiro empreendimento, o primeiro projeto Mixed Use de Goiânia, propriamente dito, com torre comercial, residencial e o shopping, né? Nasceu junto com o Brookfield Towers, que é o nosso vizinho, mas a IBM foi precursora nisso, trazendo lá de São Paulo esse conceito Mixed Use completo, né? E desenvolvendo ali naquela posição. E ele é um sucesso, né? Hoje a gente tem praticamente 100% de ocupação em todas as torres e no mall, né? O Metropolitan Mall, que a gente chama o nosso shopping, né? de conveniência, ele está 100% ocupado com restaurantes, serviços, enfim, com toda a demanda. Agora até escritórios estão vindo para o térreo porque enxergam que é uma oportunidade de você ter um espaço corporativo, um escritório com vitrine, com visibilidade. Então você tem facilidade, você tem vida. E a gente estava falando sobre circulando isso. Ali, circulando. Mais fácil para as pessoas trabalharem, melhor para elas trabalharem. Você está no escritório, resultado você quer sair, melhor. Você está trabalhando e você quer sair para pegar um ar, para falar no telefone. Na hora que você pisou fora, você está dentro de um complexo seguro, né? Muito bem ambientado e respirando ar puro, vendo gente, conversando. Como é que funciona a comercialização? A pessoa compra o apartamento e essas por exemplo, você falou aqui em aluguel, né? Então, os apartamentos são de propriedade da IBM, ela aluga ou ela vende esses apartamentos, vende lojas e tal, ou é o aluguel que funciona lá? Como é que é isso? Bom, cada caso é um caso, mas partindo da gênese do projeto, né? Os apartamentos e as salas comerciais, os apartamentos da torre residencial e as salas comerciais da torre comercial foram vendidos, tá? Esse é o modelo de negócio da incorporação. As lojas, a gente pode dizer que elas também foram vendidas. Apesar da EBM participar do Metropolitan Mall, no Jardim Goiás, nós somos sócios naquele empreendimento, elas foram vendidas para uma empresa que administra as lojas e aí sim... Entra o aluguel. Tá? Entendi. Então, para a EBM Incorporadora e Construtora, vendeu tudo, né? Essa empresa é a EBM Propriedades. A EBM Propriedades. Entendi. A EBM Propriedades, ela é sócia nas lojas, né? Até porque a gente entende que é importante a nossa participação para entregar o propósito do empreendimento, para entregar a para não qualidade. Bagunçar, né? Vamos dizer assim, né? Para não desvirtuar o que deveria ser. Porque um dos riscos, e eu acho que um dos medos que as pessoas têm quando elas vão fazer investimento nisso, ou seja, o cara tem a opção, não, eu quero morar lá, eu vou comprar um apartamento, tá, mas e aí? E se de repente aquele lado comercial lá desandar? Desandar no sentido de montarem coisas lá que não tem a ver, que não sei o quê, como é que fica isso? Então, a presença da empresa organizando isso e alugando esses espaços garante isso, né? Exatamente. Garante que não vai haver esse desvirtuamento. Exatamente. Esse é o grande ponto, né, chave do sucesso do empreendimento. A gente tem uma organização, né, no mercado é chamado de tenant mix, né, ou seja, é um mix de lojas organizado de forma que uma vai complementar a outra e não vai prejudicar a outra. Entendi. Seja, isso garante inclusive a existência daquele negócio lá. Exatamente. Então eu faço sempre uma comparação muito, muito clara. Se você colocar um pet shop e um açougue do lado, não vai ser legal, né? Então a gente tem que ter uma certa... Não vai ser mesmo. Né? Então acho que a gente tem que ter... Ou uma boutique do lado da outra, também não. Exatamente. Você tem que pensar que um negócio, ele é bom para o outro até a página 2. Né? Então, o comércio de vestuário. Só uma loja sozinha de roupa, ela vende X. Uma loja de roupa com uma loja de acessórios, sapatos ao lado, ela vende quase 2x.
Por quê? Uma coisa chama a outra. E o consumidor, ele procura essa comodidade. Então, mais uma vez, o centro comercial, né, o mall ali... De novo, pesquisa, né? Pesquisa, experiência... Fundamental, né? Fundamental. Relacionamento com os players, né? Com as marcas. Mas o consumidor, ele procura essa conveniência, né? Então, assim, o cafezinho, se ele não tiver fluxo de pessoas, ele não vai rodar bem. E ele precisa estar inserido num contexto onde se eu tiver 3 cafezinhos, ninguém vai sobreviver e vai ganhar dinheiro. Pensa que o café é um ticket baixo. Até nisso você precisa pensar, né? Até nisso tem que pensar. Senão você vai inviabilizar aquele negócio. O que uma cafeteria precisa para ela sobreviver? Espaço pequeno. Ela vende café, ela vende um salgado pronto, ela vende uma coisa rápida. E ela não consegue pagar um aluguel muito caro. Então não adianta eu fazer uma loja de 200 metros para colocar um café. E o cara não vai dar conta de sobreviver. Agora, ele teria que desvirtuar essa cafeteria, e aí já entra naquela outra situação. Aqui era para cafeteria. Não é sanduicheria, não, é cafeteria. Exatamente. Então aí ele começa, ele sai do mix, né, do segmento de cafeteria, passa para lanchonete, para restaurante, porque aí ele consegue agregar valor e aí ele consegue suportar um aluguel daquele tamanho. Mas isso poderia não ser bom para aquele ambiente lá. Exato. Então, até nisso você tem que se preocupar quando você está montando essa questão de quem vai funcionar aqui, o que vai funcionar, por que disso, né? Por que disso, por que do valor do aluguel, né? O planejamento e o raciocínio... Até porque você tem todo o interesse em que aquilo funcione e que aquela pessoa tenha lucro e tal, para continuar existindo. E para fazer outro. Porque senão você vai morrer na praia. Ou seja, é um negócio muito interessante, né? Assim, você vê... Para quem não está prestando atenção, parece que quanto mais caro é o aluguel, melhor para quem está alugando. Não é bem isso, não, né? Porque, por exemplo, eu preciso de uma cafeteria aqui. Aí, se eu não dimensionar esse aluguel, essa área, para que uma cafeteria possa existir aqui, eu vou ganhar um aluguel, mas vou perder a cafeteria. E eu não vou ter outras, porque isso se espalha igual notícia ruim. Exatamente. Né? Agora, se eu crio condições para essa cafeteria existir aqui, para que o meu público que consumiu toda essa estrutura se beneficie dela, eu estou tendo lucro indireto. Né? Estou transformando meu negócio num sucesso e tal, enfim, né? Olha só que loucura. Então, é um negócio que, se você não raciocinar mesmo, se você não tiver método, você morre na praia. Sim. Você mesmo enterra o negócio. E assim, como a gente é uma empresa de novos negócios, né, de desenvolvimento, a gente tem que pensar no próximo passo. Então, a Gênese é o Metropolitan Mall, né, no Jardim Goiás. Em 2015 foi inaugurado. 10 anos já. 10 anos já. Nossa. De empreendimento, né, muitos altos e baixos. Uma pandemia que, né, quando a gente vê a curva de receita do relatório, a gente vê um abismo naquele período, né, viveu, porque respira como um shopping, né, então viveu a realidade de shopping centers na pandemia. E agora em maio de 2026 a gente entrega o segundo Metropolitan de Goiânia. Então o Metropolitan virou uma marca da IBM de Mixed Use, né? Então a gente tá entregando agora em maio de 26 o Metropolitan Bueno, que vem com essa mesma característica, torre corporativa, comercial, um residencial e embaixo o mall com conveniência, né? São 11 lojas que a gente entrega no ano que vem, né? Dessa vez com a gente chama de fachada ativa, então são voltados para a rua, as lojas são voltadas para a rua, diferente do Jardim Goiás, que é um mall interno. Ou seja, né? ela pode pegar o público que passa. Ela pega o público que passa com mais facilidade. Né? A gente está no coração do Bueno, ali onde era o Oliveiras Place. Facilita e multiplica o número de clientes. Exatamente, é onde era o Oliveiras Place. Então a gente está no meio do paliteiro. Tá. Né? É uma região muito promissora. Viu? Não.
sensacional. Então são empreendimentos também que já carregam características diferentes. Você tem um Jardim Goiás, um Metropolitan Mall, com um empreendimento fechado, onde você, por exemplo, pode ter um restaurante com varanda, com área externa, como se fosse uma calçada, num ambiente totalmente controlado e seguro. Né? Então, por quê? Você entrega para o seu consumidor área aberta, céu. Lá a gente tem as jabuticabeiras que são lindas, assim, iluminadas à noite, com toda essa segurança, né, do empreendimento fechado, com segurança armada, né? E aí vem para um outro modelo, no Bueno, que é da fachada ativa, ou seja, que é consumo direto, né, na vitrine. Então, mas o contexto é o mesmo. A ideia ela é baseada nessa mesma sinergia de facilitar a vida dos consumidores. O que esse ramo aí do negócio imobiliário representa hoje? E na sua visão, já que você está tão envolvido nisso o tempo todo, na sua visão, quando você olha para um futuro próximo, né, vamos botar médio prazo, você vê esse modelo de negócio com que importância no mercado imobiliário? Olha, ele sempre vai ser um modelo de negócio sustentável. Qual que é o desafio? Né? Não é nem dificuldade, é o desafio que as incorporadoras encontram para esse modelo de negócio. Precisa de terreno grande. E terreno grande bem localizado. Isso aí é uma dificuldade enorme, né? Isso é um desafio enorme. Mas como eu até falei um termo que eu gosto de dizer, é um oásis urbano, né? Dependendo da forma como ele é integrado à paisagem urbana, ele se torna realmente um refúgio. A gente está desenvolvendo um projeto que deve ser lançado no final do ano que vem, início de 27, também muito provavelmente um outro Metropolitan, que a ideia realmente é você ter uma praça integrada dentro da cidade, onde as pessoas vão querer passear, passar um tempo, sentar num banco ali, ler um livro, né? Porque tem essa integração com o entorno, vamos dizer assim. Com o entorno, né? Mais uma vez, usando São Paulo como referência, que eu acho que é a melhor referência que a gente tem hoje para grandes projetos. Tem muitos lugares ali em São Paulo que você está andando na rua, de repente você acessa um caminho e na hora que você percebe, você está no meio do empreendimento. Você entrou numa praça e essa praça é um empreendimento imobiliário. Então, eu acho que a grande importância, como você falou, dos próximos anos, é isso. É você integrar, né, o urbano, né, a parte ali, o concreto, com um paisagismo bacana, porque esses empreendimentos, por terem bastante área, normalmente vêm com um paisagismo bonito, com essa natureza, com essas praças, né, ou seja, espaços de convivência e conforto, né? Então, eles são importantes para isso, né, para mudar a paisagem urbana como áreas de refúgio. E dentro do contexto da conveniência. Então, cada vez mais a gente tende a inflar a população, né? Aumentar a população, tende a dificultar a mobilidade urbana, o trânsito. Isso não tem, a não ser que a gente desenvolva aí, num futuro próximo, políticas públicas em relação ao transporte coletivo, né? Coisa que eu não consigo enxergar numa sociedade como a brasileira, né? Aqui é o seguinte, andar de ônibus é para pobre. É um negócio muito louco isso, né? Como assim? Cara, pode ser que a gente enfrente aí, num futuro muito breve, um congestionamento que simplesmente paralisa tudo. São Paulo está muito próximo disso, tanto é que já tem, placa tal pode andar tal dia, placa X não pode, não sei o que e tal. Enfim, e só vai piorar, isso não vai melhorar nunca. Por quê? Porque como é que você diz para a indústria automobilística não vender mais carros? Uhum. O que fazer com os empregos? Uhum. O que fazer com toda a cadeia que envolve a indústria automobilística
produzindo peças e acessórios. Ou seja, então vai ter que continuar vendendo carro. Então, vocês precisam investir aí, vocês precisam prestar atenção em coisas que vocês nunca prestaram atenção, que são as políticas públicas em relação à mobilidade. Né? Você vê, seria muito mais simples se Goiânia fosse, sabe assim, tivesse metrô para todo lado e você pudesse sair da sua casa, deixar seu carro lá, o carro para você utilizar em pequenas viagens ou nos finais de semana e tal. Não. O povo parece que mora dentro de uma merda de um carro, entendeu? Isso está prejudicando todo mundo, está criando dificuldade. E os modelos de negócio, por exemplo, como esse, estão surgindo aí, tudo em função dessa falta de mobilidade. Por exemplo, outro dia na minha rua, né, tá lá uma dessas furgãozinho lá, com toda a estrutura de um lava-jato. O cara vai na casa da pessoa lavar o carro. Por quê? Porque o cara não quer nem sair. Ele fala, não, vem na minha casa, lava meu carro aqui, porque aqui eu tô vendo, é mais tranquilo, paga um pouco mais, mas beleza. Então, tá surgindo muita coisa em função da dificuldade de se movimentar nos meios urbanos. Sim. Daqui uns dias, já existe isso, né? Mas assim, eu acho que vai ser mais... Você vai ter assim no bairro tal, nós vamos montar uma estrutura numa praça lá e essa estrutura vai passar lá um mês, né? E nessa estrutura vai ter um restaurante legal, um chefe legal, não sei o quê, enfim, de tamanha a dificuldade. Uma coisa que eu não consigo entender até agora é como que os condomínios, que o espaço não seria problema, não foram projetados para isso. Fala, não, Léo, mas aí não seria o modelo e tal. Tá, mas e se você pudesse comprar um apartamento num condomínio de casas, né? Tivesse lá uma estrutura dessa, com todo esse mall, com toda essa... E aí? Com essa coisa do comércio, não sei o quê. Isso na sua área, né? Porque eu imagino o seguinte, você está lá, está sempre conversando com outras pessoas e percebendo as necessidades do mercado e tal. Esse tipo de assunto não surge lá? Tipo assim, escuta, e os condomínios? Que tem área pra caramba, coisa que o seu modelo de negócio hoje tem uma dificuldade enorme. E elas vão diminuindo, vai chegar uma hora que não tem mais. A não ser que você compre toda uma quadra lá, com residências e, enfim. Mas aí você tem outros problemas, como, por exemplo, como infraestrutura. Como é que você monta um negócio desse num local que tinha lá estrutura de esgoto, por exemplo, para 30 residências? Né? Enfim, e aí? Essas conversas surgem assim? Ou isso é maluquice da minha cabeça? Não, elas surgem. A gente já tem projetos de empreendimentos comerciais integrados a condomínios residenciais. Aqui em Goiânia mesmo, o Alpha Mall é um projeto, né, uma área comercial dentro das áreas residenciais do Alphaville. Tem outros terrenos que agora estão sendo desenvolvidos, os comércios no local da própria região, né, para poder atender essa população de condomínios. O que acontece, talvez aqui em Goiânia principalmente, é que essas empresas, na hora que elas desenvolveram o empreendimento, elas pensaram na venda, em entregar isso para um investidor empreendedor, e não fizeram o trabalho da gestão. Então, entendi. O que a gente enxerga hoje, por exemplo, nessa região do Alphaville, dos Jardins ali, que é a 020, né? Uhum. É que o comércio não se organizou, não se estabeleceu e se profissionalizou. E aí vieram demandas pontuais, né? Academias, drogarias, mas não é uma coisa organizada. Mas não é organizada, é individual, cada um por si. Uhum. Porque um empreendedor, investidor, comprou o terreno, construiu ou buscou o inquilino, né? Fez algum modelo. Mas não teve essa organização, esse planejamento de entregar um centro comercial estruturado, como a gente fez no Metropolitan Mall, por exemplo, né?
Então, existe planejamento, né, entre aspas, porque entrega o produto, o ativo, mas não tem a continuidade que é esse trabalho de gestão, de desenvolvimento completo. E os condomínios horizontais, eles enfrentam uma certa dificuldade para o varejo, que é o adensamento, é a quantidade de pessoas. Então, para determinadas marcas... não vale a pena. Não vale a pena. O número de pessoa consumidora ali ainda é muito baixo, ou o momento de compra dela, e isso é outro detalhe também que tem que ser analisado no desenvolvimento do produto, que é a localização, o momento de compra dela não é naquele momento. Condomínio horizontal, ele tem uma particularidade que é muito interessante. Você tem um percurso a percorrer depois da portaria. Então, além do percurso que você fez para chegar na portaria, você tem mais o percurso interno. Inconscientemente, você tem uma certa preguiça de sair de casa dentro do condomínio. Então, o comércio dentro do condomínio, ele tem pouco consumidor, então ele é inviável. E o comércio fora do condomínio, ele tem essa dificuldade do deslocamento, né, pela conveniência. O morador de condomínio, ele aprendeu, então, a consumir perto do trabalho, né, ou do momento de saída urbana, né, mais do que perto da residência, do condomínio. Ele resolve tudo que ele tem que resolver na cidade. Entendi. E chega em casa e descansa. Ele entrou no condomínio e acabou. Acabou. Não tô para mais ninguém. Então, assim, eventualmente, um comércio de entrada de condomínio, né, ele é muito importante quando bem desenvolvido, para que ele tenha essa capacidade de atender a demanda de toda aquela população ali. Que eventualmente já vai pensar, não, eu posso ir até lá, resolver e chegar em casa. Né? Mas tem uma situação particular. Meu avô tinha uma fazenda e eu tinha um cavalo de estimação, né? E esse cavalo era muito velhinho já, né? Já era bem acostumado. Ele andava bem devagar, eu tinha 8 anos por ali. Então, até meu avô dedicava esse cavalo para as crianças. Mas era engraçado que quando ele já enxergava a sede e o curral, porque ele sabia que ele estava chegando em casa, ele acelerava. Entendi. A gente tem esse mesmo comportamento. Você está chegando em casa, você já sabe que falta pouco para você chegar no seu momento de lazer e descanso. Você não quer fazer mais nada, né? Você não quer parar no mercado. Ou seja, essa sua explicação trouxe para mim, por exemplo, uma nova percepção sobre isso, né? Assim, isso que você acabou de dizer aí não passava pela minha cabeça. Então, primeiro ponto, o comércio que se desenvolve no entorno de um condomínio, por não estar sendo administrado, né, organizado, como é o caso lá que acontece no Metropolitan, né, que tem uma empresa que cuida disso, cuida do mix, cuida da estratégia, do porquê das coisas existirem nos pontos onde elas existem, né? Então, isso já é um problema. Ou seja, então, você tem aí... Eu vou usar um termo que eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, o pessoal utiliza, né? Assim, então você tem, no entorno dos condomínios, você tem favelinhas aqui, favelinhas ali, porque eu estou chamando de favelinhas, mas assim, no bom sentido, no sentido de dizer o seguinte, pode surgir uma loja que vende plantas, uma farmácia e um mercadinho, ou pode surgir uma oficina mecânica, sei lá, qualquer coisa, né? Não tem organização. Né? E outra coisa, quem está indo para lá achando que aquela população ali vai comprar naquele local, pode bater na trave por conta desse raciocínio. Não, as pessoas elas cuidam disso aí longe do condomínio, porque quando elas se aproximam do condomínio, elas só querem entrar lá e descansar e estou em casa e acabou, não quero fazer mais nada. Ou seja, eu nunca tinha pensado nisso. A gente vê ali, por exemplo, aqui em Goiânia, a Avenida Olinda, no Los Andes, onde está a nova Assembleia. Né? A Avenida Olinda,
ela se desenvolveu, o comércio da Avenida Olinda se desenvolveu muito por conta dessa especulação imobiliária e desenvolvimento imobiliário que aconteceu dos condomínios, da assembleia, dos prédios comerciais que foram do fórum, do fórum, né? Ou seja, tem fluxo de pessoas, tem público consumidor. Isso trouxe essa demanda de comércio. E como eu falei, o comércio ele acontece muito mais, né? É uma proporção de quase 70-30, se não for 80-20. No sentido de volta para casa, quando você está saindo do trabalho e voltando para casa. E o momento de consumo principal é exatamente na hora que você sai do trabalho, porque você ainda está na pegada, né, na atividade. Então, se você fizer uma reflexão, talvez pela sua própria vida ou pela vida das pessoas próximas, você vai perceber que a maioria delas frequentam academias logo depois do trabalho, passam no supermercado logo depois do trabalho, muitas vezes resolvem já o jantar, o lanche logo depois do trabalho. Porque depois que chega em casa, para você sair, você tem que ter um propósito muito bom, né? E aí entra um outro fator... Ou uma vontade alucinada de tomar uma cerveja e não achar ela em casa. Exatamente. Você sai para comprar. Exatamente. Os fumantes inveterados, aí, os que são viciados mesmo, saem para comprar até 3 horas da manhã e tal. Exatamente. Mas nada é tão bom quanto a sua casa. Chegar em casa e ficar tranquilo. E entra um outro planejamento que é muito importante dentro desse nosso mercado, né, que é o mercado de strip malls, que chama. Né? O strip mall, ele é no pé da letra, ele é um mall, né? Um shopping em forma de tira, né? Um shopping linear. Né? E dentro da categoria de strip malls, você tem vários modelos de negócio. Um open mall, que é um shopping aberto. Você tem a fachada ativa, que são as lojas de um prédio, né, voltadas para a rua. Enfim, tem vários segmentos. Qual que é a importância de você entender o modelo de negócio para poder também desenhar o tamanho das lojas, o tipo de comércio que você vai colocar lá? Se você tem um mall fechado, onde as pessoas não têm a visibilidade da loja, onde as pessoas precisam parar no estacionamento, né, que é parecido com os nossos shopping centers, você precisa ter geradores de fluxo. Você precisa ter operações de grande porte que são capazes de levar pessoas até lá. Porque senão é a questão da motivação, né? Então a gente tem no Metropolitan, mais uma vez usando o Metropolitan Mall como referência, a gente tem bons restaurantes ali que fazem com que as pessoas saiam de casa para ir naquele restaurante. Então é importante a combinação entre o empreendimento bem feito, com todos os equipamentos necessários, estacionamento, localização, banheiro, segurança, paisagismo, né? E o operador que tem essa capacidade de trazer o público para lá. E isso fazer a organização desse negócio para que essa organização tenha, né, contemple esses players, vamos dizer assim, que vão cumprir essa função. Exatamente. Então, assim, a gente tem restaurante japonês, que é um restaurante que funciona muito bem à noite. Então, ele já é um gerador de fluxo para o empreendimento à noite, nos finais de semana, né? Onde a torre comercial tá vazia. Porque durante o almoço, você já tem a população da torre comercial que serve como uma âncora para trazer fluxo para o empreendimento. Mas aí a gente também tem, na hora do almoço, o restaurante árabe, né, que tem um buffet que atende muito bem. Tem comida brasileira, comida saudável. Então, o mix de restaurantes é importante. Nós temos uma hamburgueria, né, que é muito renomada e, com isso, traz público que é fiel a essa hamburgueria. Daquele, né, hambúrguer. Então, assim, isso é muito importante. E aí os serviços que agregam também a essa geração de fluxo. Então, a gente tem clínica odontológica, que já tem o público fiel, que frequenta, né, o estabelecimento e acaba que, dentro dessa conveniência, utiliza de toda a infraestrutura. Sai do dentista e já faz um lanche, já almoça, né? Vai no banco, a gente também tem banco, tem escritórios de investimento, imobiliárias,
né? Então, salão de beleza. Então, esse misto, né, e essa organização e esse conhecimento do que complementa o que e o que você precisa para é muito importante. Em outubro de 2026, a gente entrega no Jardim Goiás a terceira etapa do complexo. Então, para contextualizar, o complexo nasceu em 2010, é um projeto de 2010, inaugurado em 2015, na primeira etapa, com uma torre comercial de 400 salas comerciais, uma torre residencial de 300 apartamentos e o Open Mall embaixo, né, todo o térreo, integrando essas duas torres, com 25 lojas e 4.200 metros quadrados a gente chama de ABL, que é a área bruta locável, né? Então, esse é a primeira etapa do complexo. E vaga para 700 veículos, que é muito importante. Né? Que é um outro negócio também que a gente administra também, que é o estacionamento. Então, essa foi a primeira etapa do complexo. Em 2018, a gente entrega a segunda etapa. Mais uma torre residencial com mais 300 apartamentos e 18 lojas no térreo integradas a essa primeira. Então, a gente cresceu o empreendimento. De 25 passou para 30, 33, 40? Não, foi 18 com 25, 43. 43. São 5 mil metros quadrados de ABL. E agora, em 2026, em outubro de 26, a gente vai entregar essa terceira etapa, que é mais uma torre comercial e mais lojas também para finalizar o complexo. Essas lojas do Genebra, que é a terceira etapa, quando eu participei do desenvolvimento, para que elas sejam lojas funcionais, eu fiz exatamente esse trabalho de ancoragem. Eu trouxe lojas grandes, porque a primeira etapa as lojas eram menores. Então você tem muitas lojas pequenas, né, que formam o Metropolitan Mall. O que ficou faltando? Essa geração de fluxo, principalmente à noite e nos finais de semana. Porque você precisa da ancoragem. Uhum. No Genebra, então, eu trago para complementar esse complexo todo de 6 mil metros quadrados... Essas âncoras. Essas âncoras. São 750 metros quadrados em 3 lojas, né? Pé direito duplo, são lojas muito bonitas, que foram projetadas justamente para receber um restaurante nacional ou internacional. Tem espaço para, se você considerar, por exemplo, a área interna e a externa, um restaurante consegue colocar ali tranquilamente 300 a 400 lugares. Então, ele roda muito bem, esses restaurantes de grande porte, né? E são marcas que já estão Já são reconhecidas. Já estão incrustadas no consumidor, né? Já está na cabeça do consumidor. Então, isso é muito relevante para o empreendimento. Ou seja, é âncora mesmo, né? Âncora mesmo. Não é, eu vou transformar isso, ou esse negócio que eu estou trazendo para cá, numa âncora. Não. Você tem que trazer âncora mesmo. Isso. Porque fazer a transformação daquilo em âncora é um outro negócio. Tem nada a ver com a sua proposta lá. É muito difícil. Você tem que trazer âncora de verdade. Assim como você falou da questão de transformar um lote residencial em comercial, tem diversas dificuldades, né? Você pegar uma área já construída com uma finalidade e transformar ela em uma outra finalidade ou acomodação, é muito difícil. Não, por exemplo, alguém que quer montar um restaurante e tal, eu vou montar lá porque tem fluxo. Não. Tudo bem, a gente quer um restaurante aqui, só que o restaurante que a gente quer aqui é um restaurante que já é uma âncora. Sim. Né? Aqui não é para quem quer construir uma marca, não. Aqui para marcas estabelecidas, porque o nosso objetivo é que essa marca estabelecida, reconhecida, funcione como âncora. Sim. Funcione como um atrativo que a gente acha que é necessário aqui e ponto final. Ou seja, então, até nisso, né, você tem que ter expertise, né? Enfim, na verdade,
eu não sou desse ramo, mas devem existir os manuais, né? Assim, de exemplos e experiências já vividas, já vivenciadas em outras capitais, mundo afora aí. Hoje não é tão difícil, né, você fazer a coisa certa. Porque é diferente, ó, eu preciso fazer a coisa certa é uma coisa, eu não posso cometer erros é outra completamente diferente, né? Então, hoje, você tem muito dado, muito exemplo, muita experiência, muita vivência para fazer a coisa certa, né? Mas isso não significa que você não vai cometer erros. Para não cometer erros, aí a conversa muda, o aspecto é outro, né? Então, mas é um negócio muito interessante e eu acho que, assim, pelo que você está dizendo, como eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, tem ali um negócio ali que tem loja junto, tá? Normalmente na cabeça de um consumidor comum é isso, né? A nossa visão, e eu me incluo nessa coisa de consumidor comum, a nossa visão ela é muito superficial, né? Você não para imaginar, por isso, por aquilo, isso aqui tem um sentido, aquilo tem outro, tal, é desse jeito por conta disso, tal. Óbvio, se você parar e for, pode até surgir, mas quando você conversa com alguém que é do ramo, a coisa muda de figura e abre você tira assim, graxa do para-brisa, né? Você tira graxa do para-brisa. Não, agora eu estou enxergando o que antes eu não enxergava. Por exemplo, isso que você falou do surgimento desorganizado de negócios comerciais no entorno de condomínios horizontais é uma coisa que você vê aí a olho nu. Não precisa de ir muito longe, né? Você vê que está rolando isso mesmo. Outro dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e falando, esses condomínios, essas regiões próximas, elas podem se beneficiar montando negócios. Aí passou pela minha cabeça lá, escolas de alto padrão, né? Pessoas que podem sair pelas avenidas internas do condomínio para levar filho na escola. Então, algumas coisas eu acho que podem funcionar. Por exemplo, você tem aí nos jardins, ali, uma série de condomínios, aí você pega aí um grande colégio, né? Que fez lá uma pesquisa e ele tem X alunos naquele bloco de condomínios, deve ter uns 8 ou 10 ou mais até de condomínios ali. Falou, daquela região nós temos lá 200 alunos. Então vamos montar uma escola específica para esse público ali, para o cara poder sair do condomínio e sem pegar um sinal, sem pegar um engarrafamento, nada. Bom, então nós estamos falando de 200 que já existem e de outros 200 que virão, porque é uma baita de uma vantagem. Então, pensar estrategicamente em relação a isso já não é tão bagunçado quando você ir lá e falar, não, vou montar um açougue aqui, porque tem muita gente nesse condomínio. Então, cara, acho difícil o cara sair de casa para comprar carne aqui do seu açougue, viu? Não, com certeza. A não ser... Só a carne tem que ser alguém que tem que ter muita churrasqueira, né? Então assim, né? Não é como normalmente as pessoas pensam, né? Não, tem ali, sei lá, 2.000 pessoas, todo mundo de classe média alta, então eles vão comprar carne no meu açougue. Cara, corre o risco do seu açougue não vender nada. Você começou falando do ponto do erro, né? Eu acho que isso sempre vai acontecer, até porque o mercado está muito dinâmico, né? Eu venho agora, semana passada eu estava participando do Congresso Latino-Americano de Varejo, né? Que ocorre todo ano, e até participei de um painel sobre esses empreendimentos e strip malls, na Associação Brasileira de Strip Malls, a AB Malls, que eu faço parte, através da IBM Propriedades, e complementando também com a questão da informação, né? O nosso mercado hoje de strip malls, né, de comércio organizado, que a gente chama, ele é um mercado pequeno, apesar de muita gente atuar nele de forma informal, porque investimento imobiliário tem há muito tempo. Então, empreendimentos que podem ser caracterizados como strip malls, mas não estão, ou o empreendedor não sabe, existem, né? E não tem esse cuidado da gestão. Então,
Hoje você tem realmente informação para poder se basear na hora de fazer um desenvolvimento, tem pessoas para conversar, profissionais, empresas que prestam consultoria, que desenvolvem o trabalho específico, então tem conhecimento dali, então você consegue minimizar os erros, apesar de que nem sempre você consegue superar todos por conta desse dinamismo do mercado, né? E tem inclusive associações como a Bemols, que te orienta muito nesse caminho. Você está ali com outros empreendedores que têm larga experiência e que te ajudam a minimizar o prejuízo. E que enxergam as oportunidades, né, de desenvolvimento. Então, quando você pega o pool de condomínios, você vê realmente a necessidade de atender aquele condomínio, aquela população com características comerciais específicas, ele consegue trazer essa organização para que funcione, para que o açougue do empreendedor local tenha mais resultado quando ele tá junto com outros negócios que vão trazer fluxo e ajudar ele no cliente. Quando ele está numa estrutura que foi organizada para isso. Exatamente. Pensada para isso. Exatamente. Né? Então, equilibrada para isso. Ele sozinho, na rua, ele vai se esforçar demais para ter visibilidade, para trazer o cliente para lá, né? Então, assim, óbvio que ele pode dar muito certo pela competência, pela administração, pela qualidade que ele vai ter, mas o esforço necessário do primeiro ano, que é o ano vital para um negócio, é muito grande. Quando você se associa a outras marcas que já estão há mais tempo no mercado, né? E tem uma complementariedade, por exemplo, quando que você imaginaria que um cliente da farmácia é um potencial cliente para um açougue? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas também não tem problema. Pode Sim. ter uma farmácia e uma açougue do lado. Com certeza. E o momento de compra do cliente da farmácia pode muitas vezes é o momento de compra do açougue, né? Assim como é o momento de compra, talvez, de uma doceria, de uma loja de chocolates. Então, a complementariedade de um com o outro, ela ajuda para que todo o comércio ganhe escala, ganhe força, né? E isso atrelado a um bom projeto que entrega, inclusive, estacionamento, conveniência, facilidade, segurança e o principal, localização. Então, você citou as escolas. As escolas, elas estão naquela proporção contrária dos 30%, 20% em que o consumidor consome na saída de casa, na ida ao trabalho. Então, veja, você empreender um mall, né? E pensar que você vai colocar uma escola como âncora, você tá desenvolvendo um produto que está na contramão das principais operações de varejo. A dificuldade que você vai ter para ocupar e alugar todas as lojas que você tem naquele empreendimento. Mas escola é um puta gerador de fluxo. Mas não é para isso, né? Esse fluxo não é para isso. Mas não é o momento correto. Tem mix que compõe? Tem. O laboratório, por exemplo, é nesse sentido, né? Porque o laboratório você vai de jejum. Então tem que ser de manhã. E a hora que você deixa a criança na escola, então tem uma complementariedade. A academia, para muitos, ela acontece nesse momento também, antes do trabalho. Então, uma academia pode fazer sentido junto com uma escola. Mas e o conflito de estacionamento? Né? Mas pode ser. E a chegada desse povo, né? Então, esse pensamento, esse raciocínio para desenvolver um bom empreendimento, ele é bem delicado. E, ao mesmo tempo, a gente enfrenta a dificuldade de encontrar os bons operadores, que aí é onde a gente estava falando lá atrás. É claro que a nossa lista começa das marcas internacionais e nacionais muito bem consolidadas e vai descendo. O que a gente sempre olha, eu sou muito transparente nas minhas negociações, então eu sempre trabalho nessa linha de raciocínio. A gente olha um tripé, uma tríade.
Primeiro ponto que a gente olha, a operação. Faz sentido para o meu negócio? Conflita com alguma outra operação que eu já tenho no empreendimento? No lugar que eu tenho, o espaço que eu tenho disponível, vai ajudar o próximo ou vai atrapalhar? Eu olho, então, a operação. Vencida essa etapa, eu vou para a segunda etapa. O operador. Quem está por trás do negócio. Hoje a gente tem o mercado brasileiro é o maior mercado do mundo de franquias. O brasileiro entendeu que expandir o seu negócio, até por conta de território, né? Análise do como as coisas acontecem, que vem da minha origem da biologia, ela sempre funciona muito bem. O território brasileiro é um território extremamente vasto. Como que uma rede de negócio que se estabeleceu cresce? Primeiro, a gente tinha esse modelo lá atrás, onde era tudo investimento próprio. A Novo Mundo, não sei se eu podia falar... Pode falar, não tem problema nenhum. Da Novo Mundo, Goiânia, né, foi a maior rede varejista do Brasil. Né? Chegou a ter... uma das maiores varejistas do Brasil, chegou a ter não sei quantas lojas, no Brasil inteiro, muitas lojas próprias. Imagina o investimento, o capital para você abrir loja, comprar imóvel e tudo mais. Pensa só nos funcionários, a quantidade de funcionários. E aí por aí vai. Passado um tempo, descobriu que aquele dinheiro todo imobilizado era prejuízo para a empresa porque podia ser capital de giro para comprar mais produto, né? E otimizando. Então não fazia sentido você ter imóvel, né? Dinheiro parado em imóvel. Aluga, né? Então, e aí depois passou mais um tempo e percebeu o seguinte: puta, mas se eu for fazer minha expansão própria, eu tenho que ter muito dinheiro para poder girar isso. Aí franquia. E se eu dividir meu lucro com alguém? Né? Então começou, trouxe o modelo americano de franchising, né, de franquia, desenvolveu o modelo brasileiro, porque o brasileiro sempre pega uma referência e faz do jeito dele, né? Então o Brasil é um dos maiores mercados de franquia do mundo, né? Até para poder atender todo o território, que é muito vasto e muito particular, né? A gente é quase um continente. Não, a gente é um continente. A gente é um continente, né? Continente, certeza que sim. O Amapá é extremamente diferente ao Rio Grande do Sul. Com certeza. Né? E fisicamente também, né? Quase 6 mil quilômetros. Então, o modelo de franquia expandiu. Então, o operador é muito importante. Olhar. Porque você tem o novo operador, o entrante, um investidor que tem dinheiro e quer diversificar, mas não tem experiência. Ou não vai dar o foco necessário para fazer o negócio acontecer. Qual que é o tempo de vida desse negócio? 1 ano. Ele vai botar o dinheiro dele aqui, vai sofrer, vai chegar no final do ano e fala, nossa, não quero isso mais não. E assume o prejuízo e vai para o próximo. Né? Então o operador para a gente é muito importante. Então eu defini a operação. Faz sentido eu ter uma loja, uma lanchonete naquele lugar. O operador... é um investidor que tem mais de uma operação, já está há 5 anos no mercado. Está estabelecido. Está estabelecido. É uma marca que vai ser que vai ter mais facilidade de alavancagem, né? De passar esse primeiro ano turbulento. Não, então, beleza. Então, o terceiro ponto é o dinheiro. É o comercial, que é tão importante quanto os outros dois, mas ele é consequência dos 2 primeiros. Por quê? A gente analisa a proposta em si, baseado no negócio. A capacidade que o negócio tem de absorver aqueles valores que a gente quer praticar. Voltando naquela nossa conversa, não adianta eu querer que uma cafeteria funcione em 200 metros quadrados e me pague 20 mil de aluguel por mês, se ela não tiver cardápio e ticket para isso. É fácil a conta. Quantos cafés tem que ser vendidos por dia para chegar numa... Ou seja, é montar e quebrar, né? É montar e quebrar. Né? Então, isso tudo, né, é muito importante e relevante para a gente poder fazer com que o empreendimento não só seja viável, mas seja sustentável. Engraçado você estar falando isso, me passou pela cabeça aqui
o aspecto negativo de ver um espaço fechado. Por exemplo, toda vez que eu vou ao aeroporto de Goiânia, que eu vejo alguns espaços fechados e tal, e já há bastante tempo, surge na sua cabeça aquele raciocínio básico e lógico. É difícil, porque se tem para alugar, não tem quem esteja alugando, é porque não funciona, não tem tráfego, não tem volume, não tem... Enfim, né, alguma coisa não deu certo aqui. Para esse tipo de negócio, esse é um outro problema que você também tem que levar em conta, né? Ó, loja fechada, loja não, espaço fechado, ele traz uma sensação negativa para quem frequenta o ambiente. Ó, por que está fechado? Porque não está alugando, está caro, não está tendo retorno, tem alguma coisa errada. Então, até essa operação também tem que levar isso em consideração. Ou seja, é um jogo de gato e rato, né? Um negócio assim meio... Por isso que eu falo em manual, né? Tem uma experiência que você precisa observar, tem toda uma vivência de quem já faz e tal, não sei o quê, né? Tá tudo aí para você fazer direito, né? E fazendo direito, prestar atenção para não cometer erros. Porque Sim. mesmo na direção certa, pode faltar gasolina, pode faltar água, pode faltar comida. Imprevistos sempre vão acontecer. Né? E mudança de curso também sempre vai acontecer. A gente planeja e executa conforme as coisas vão acontecendo. Toda vez que eu assim, por exemplo, hoje, é claro que provavelmente faltou um monte de coisas para a gente falar sobre o negócio, mas já dá uma visão para um podcast. Por exemplo, se o cara quer saber alguma coisa sobre Mixed Use, esse podcast aqui já vai servir bastante, porque serviu para mim. Então, eu sou a referência disso, né? Não, cara, agora por exemplo, se eu vou comprar um apartamento numa estrutura dessa, a primeira coisa que eu vou querer saber é o seguinte: primeiro, o que vai ter ali, né? Qual que é a proposta e tal. Agora, vai ter alguém administrando ou isso vai funcionar o Deus dará? Porque se for funcionar o Deus dará, eu posso ter aqui um tipo de comércio que vai me incomodar, né? Agora, se alguém vai organizar isso, se vai ter essa organização, e essa organização é um negócio, não é um estágio daquilo, então eu já poderia fazer esse investimento com muito mais sossego e tranquilidade. Isso eu aprendi aqui hoje, com você aí, dando essa palestra toda em relação a como funciona isso. Como consumidor. Como investidor, por exemplo, eu tenho estrutura para desenvolver um projeto para ser isso, um metropolitan da vida aí, numa outra cidade, num outro estado, em outra situação e tal. Eu também já tenho informação, por exemplo, né, que fluxo, localização, sabe? Para você vai ter que levar um monte de coisas em consideração. Você não pode ser de orelhada de jeito nenhum, porque você corre o risco de estar construindo um elefante branco e que depois vai te deixar na mão mesmo, né? Enfim. E como alguém que poderia estar como negócio num mall desses, você me chamou a atenção para duas coisas. Primeiro, se eu vou ser um franqueado e eu não sou do ramo, eu já vou pensar 30 vezes antes de me meter em comprar uma franquia, né? Se eu não vou ter condições de ser um bom operador daquilo. Ok? Segundo, se essa franquia que eu estou escolhendo, ela poderia ser boa para esse tipo de estrutura, para esse tipo de empreendimento. E isso eu posso fazer uma pesquisinha simples para encontrar, né? Então, até na escolha da franquia, que é um negócio completamente paralelo ou diferente do que você está dizendo aí, mas até nisso dá para a gente aprender alguma coisa com o podcast que a gente fez aqui hoje. E aí o seguinte, toda vez que a gente faz um podcast, que a gente convida alguém para vir aqui e tal, eu costumo perguntar para finalizar o seguinte: escuta, quando você estava vindo para cá, passou pela sua cabeça
alguma coisa que eu deveria ter tocado, alguma pergunta, alguma coisa, e que eu não toquei, ou seja, que a gente não falou aqui, que seja fundamental deixar aqui essa informação nesse contexto? Acho que como todos os outros podcasts, a resposta deve ter sido a mesma. Dá pra gente continuar 24 horas de conversa. Com certeza, falando, até porque é uma conversa que uma coisa vai chamando outra, e não acaba nunca, cara. Quando o papo é bom, quando a mesa de boteco é boa, né? A gente vai longe, né? Então, até parabenizando e agradecendo também essa oportunidade, né? De ter uma conversa boa com você a respeito disso, né? Então, a gente teria horas de assunto para discutir. Eu acho que você colocou 3 pontos muito, muito importantes, né? O investidor que vai comprar um imóvel, depois de superada as necessidades particulares, né? Ou seja, ninguém compra um apartamento num lugar que não gosta ou que não está perto do trabalho, cegas, coisa, né? Não compra às cegas. O investimento imobiliário é talvez o maior investimento que você faça na sua vida, né, na sua vida inteira. E o mais importante. E o mais importante. Então, superada as necessidades particulares, né, entra esses fatores que são muito importantes. Nesse complexo, eu vou ter uma gestão de qualidade que vai me entregar... Isso é fundamental, cara. Vai me entregar um produto que eu vou usar e que eventualmente vai valorizar o meu investimento. No final do dia, dinheiro também, né? Então, claro. É investimento. Então, isso é muito importante analisar, né? Quem é a empresa que está por trás desse desenvolvimento e quem é a empresa que está por trás dessa gestão também, para que, eventualmente, você não tenha surpresas. Né? Surpresas negativas. Surpresas positivas que venham várias, né? Sim. O segundo ponto que você falou com relação à parte de franquia, a gente acaba fazendo o trabalho de consultor de franquias também. Imagino. Porque eu já tirei muita gente de enrascada. Falei, cara, eu não quero que você gaste o seu dinheiro à toa, que você jogue dinheiro fora. Eu já vi muita gente se dar mal com isso. Então, eu já falei várias vezes, olha, não vou fechar o negócio com você, não vamos avançar, porque o seu negócio não tá encaixado aqui. E ao mesmo tempo eu já instruí também muitos amigos que queriam fazer um investimento num segundo negócio. Falei assim, vai para franquia, não faz negócio sozinho não, do zero. Porque fulano abriu... muito difícil. Vai não. Nossa Senhora. Não vale a pena. Então vai para franquia, que a franquia tem um manual. Se você fizer direitinho, vai funcionar. Né? Ela já passou pelos problemas todos, né? E já fortaleceu a marca. Então é muito válido isso. E existem hoje grandes empresas, empresas que já estão extremamente consolidadas no mercado, que prestam as consultorias para fazer um bom negócio, né? A IBM Propriedades é uma empresa que é voltada focada no desenvolvimento próprio, né? Então a gente não presta serviços para terceiros, tá? Mas eu tenho total interesse e deixo aberto aqui para a gente poder sempre conversar, trocar ideia, ajudar, até porque a gente também tem interesse em participar de outros projetos. Com certeza. Então, eventualmente, o investidor tem o terreno, não sabe o que fazer, né? Então vamos olhar junto e às vezes a gente desenvolve. E assim tem várias outras empresas no mercado também que inclusive estão já nessa janela da prestação de serviço. Empresas que olham a oportunidade de prestar o serviço de concepção, desenvolvimento, comercialização e gestão daquele ativo, gestão profissional. Né? Gestão que olha para o empreendimento com todos esses olhares que a gente falou. Não só a gestão do boleto, mas a gestão do negócio. Isso é muito importante, né? E eu acho que essa profissionalização do segmento, né, de strip malls, de mixed use, de investidores imobiliários de renda, né, de varejo, é muito importante e ela vem acontecendo. Né? Então... acho que esse é um complemento, né, corroborando com o que você falou, as 3 etapas.
E aí depois, se quiser convidar novamente para a gente continuar esse papo falando de outros assuntos, aí tem muita aliás, coisa. Toda vez que alguém vem aqui, acaba acontecendo isso. Ó, então é o seguinte, então você virou um colaborador aqui do Jurubebas nesse assunto. Quando a gente precisar de alguém que sabe tanto sobre isso, em qualquer tipo de conversa, com certeza você será convidado. E outra coisa, quando tiver algum tema, Leal, tem uma coisa muito legal que a gente pode falar e tal, não sei o quê, pode entrar em contato, que a gente sempre vai estar aberto a isso, até porque o Jurubebas é isso, né? O Jurubebas, independente de qualquer coisa, ele é um canal já com uma montanha de temas lá interessantes para as pessoas pesquisarem. Entendeu? Eu quero saber sobre... Será que teve algum programa no Jurubebas que tratou disso? Com certeza a pessoa vai achar lá alguma coisa que se coincide com o que ela está necessitando, ela vai achar lá um ótimo profissional, uma pessoa com muito conhecimento falando sobre aquele assunto. E aí, cara, o podcast tem essa vantagem, né? Tudo rola numa conversa que é absolutamente compreensível para qualquer um. Facilita demais, né? Então, como a gente aqui não tem dificuldade com tempo e tal, nem nada, fica muito legal, e eu acho que o podcast vai se transformando num canal, num porto seguro para muita gente sobre diversos assuntos. Por exemplo, essa semana eu vou fazer, que eu até falei no começo aqui, uma entrevista com um amigo, com um conhecido que é psicanalista, psicólogo e tal, está lançando um livro falando sobre transtorno bipolar, né? E ele tem muito conhecimento, ou seja, é outra coisa que serve não só para pessoas com o problema, não, para profissionais, porque é um sujeito que tem experiência de sobra. Então, se você é profissional da área, com certeza, se você for lá e assistir, você vai aprender muito com o que ele já sabe. Então, é nesse sentido, né? Que o Jurubebas está indo, e está indo bem. A gente está completando 2 anos de podcast. É um tempo fundamental para você dar o pontapé inicial. Vamos dizer, então, parece que a gente vai em frente, ou seja, chegamos a 2 anos. Então, já não é mais um negócio que, não sei, não. Já passou o primeiro ano da dificuldade. Chegamos a 2 anos, né? Está claro para todo mundo, entra lá no canal, dá uma olhada lá que você vai ver que não é brincadeira, né? Enfim, então não é uma coisa... Não, enfim, já rolou 2 anos e a gente está indo, na minha opinião, a gente está prestando um serviço absolutamente relevante em todo o tema que a gente discute aqui, né? Por exemplo, nesse tema que foi o nosso assunto hoje, eu aprendi um monte de coisas e acho que todo mundo vai aprender. Sim. Certeza, entendeu? Com certeza. Então, Eduardo, Dudu, né? Dudu. Já estamos íntimos agora. Pois é. Então, Dudu, muito obrigado por você ter estado aqui, obrigado pelas informações que você trouxe. Tá convocado como colaborador do Jurubebas. Precisando da gente, estaremos aí. Agradeço imensamente. Eu quero aproveitar esse trecho final para falar a questão de colaboração. Eu gosto de ressaltar bons parceiros que a gente tem, né, de mercado, justamente como é um canal de instrução, né, se você me permite. Claro. A Nato é uma empresa de arquitetura e desenvolvimento que tem extremo conhecimento nesse nosso segmento, né, consegue extrair o melhor daquele terreno, né? E a ABL, que faz gestão condominial, é uma parceira nossa. Então, ela entende também da necessidade de você continuar o trabalho de organização daquele ambiente, né? Então, são 2 empresas que eu gostaria de recomendar para quem está assistindo o podcast como um canal de instrução, né? Além da EBM Propriedades, para ser o caminho, né, que vem de uma estrutura gigantesca como é o Grupo EBM, né? Essas 2 empresas, elas com certeza vão conseguir orientar e ajudar a preparar os próximos passos para não fazer um mau investimento. Agradeço imensamente por
por ter me tornado um colaborador do Jurubebas e estou à disposição. Gosto muito desse bate-papo, de poder contribuir, né? Então vai ser um prazer participar de outras rodas de conversa com vocês. Beleza, então você que esteve aí acompanhando, chegou a hora, né, de dizer, se você comentar aí embaixo, se você der seu like, se você compartilhar, você, de uma certa forma, estará fazendo ou nos ajudando a fazer o que a gente está fazendo aqui, que é trazer conhecimento, mais conhecimento para quem consegue assistir o podcast, né? Então, essa sua ajuda, ela é fundamental, porque ela traz importância para o programa, né, para o podcast, e diz, né, para o YouTube, vamos disponibilizar o máximo aí, porque isso é importante. Então, a sua ajuda sempre será bem-vinda e muito necessária aqui no Jurubebas. No mais, este foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Grande abraço, obrigado e até a próxima. Tchau. Ai, ai.